Podem sentar, meus irmãos. Pastor Domingos, pastora Rosângela, por favor. Irmãos, hoje nós estamos começando, você que está nos acompanhando pela internet, nós estamos começando agora, hoje às 18h30, amanhã às 20 horas e terça às 20 horas também, nosso aniversário, 63 anos, 63º aniversário da Alameda. O pastor Domingos vai falar muito, mas antes de ele falar, irmãos, essa mulher é muito simples, mas é boca de Deus. Ela tem sido uma bênção. Até nós pensamos que ela não viria, porque está acontecendo lá o face a face feminino, mas ela entendeu o recado de Deus, que nós precisaríamos dela aqui. E ela tem uma palavrinha para as mulheres dessa igreja, muito especialmente, uma palavra carinhosa, uma saudação. Obrigado, pastor, pelo carinho. Só uma pequena correçãozinha. O nosso encontro foi adiado. Então, isso proporcionou, né, o privilégio de eu poder estar aqui com os irmãos, né, de poder dar um abraço na minha discípula querida, Sueli. E é um prazer muito grande, um prazer assim enorme estar aqui. Da última vez que eu vim, não tinha nada disso ali na frente. Agora, hoje, a hora que a gente chegou, eu falei para o meu marido, eu falei, que lindo que está. Glória a Deus. E isso é só o começo das coisas lindas que Deus tem para fazer. E, queridas mulheres desta igreja, nós temos um papel tão lindo, tão importante, dentro do corpo de Cristo. Eu não sei se você está aí envolvida nesse ministério, mas não perca a oportunidade de se envolver no ministério das mulheres, porque isso traz força para a família, isso traz força para o seu marido, isso fortalece os teus filhos para que eles possam crescer na palavra e lá na frente você não vá chorar, ficar triste. Ai, meus filhos saíram da igreja. Põe a base hoje para que sua família seja forte. O marido, ele é o cabeça da nossa casa, mas nós somos a sacerdotisa que vamos influenciar os nossos filhos e a nossa família para que realmente possamos cumprir o propósito de Deus. Amém? Amém. Amém. Quantas mulheres aqui estiveram presentes na Casa do Oleiro Feminina, agora recente? Fiquem em pé, por favor. Quantas mulheres? Foram 84 mulheres. Muito bem. Permaneçam em pé, permaneçam. Agora, quantos homens aqui não fizeram ainda a Casa do Oleiro Masculino? Fiquem em pé. Eu estou agora, em nome de Jesus, encorajando vocês. Nem pensar em pensar. Você está proibido de pensar, está determinado a obedecer, viu? Os homens vão fazer inscrição lá, porque a nossa Casa do Oleiro Masculino, 20, 21 e 22 de julho. Então, faça a sua inscrição, porque você não tem noção do que Deus quer fazer em você e através de você. Tá bom? Pode sentar. João, você vai fazer. Tá bom? Quando eu vejo uns assim, dou uma voz de comando, eles sabem por quê. E as esposas vibram. Né, Ego? O Ego sabe que eu gosto muito dele, eu quero ver ele lá na Casa do Oleiro comigo. A Corina já sabe por quê. Irmãos, o pastor Domingos é o meu discipulador, é um paizão para a gente, amigo, companheiro. Aliás, a gente não faz discipulado, a gente compartilha, a gente chora junto, a gente sorri junto. É um grande amigo. E é uma honra tê-lo mais um ano aqui conosco.
Vocês estão cansados dele? Vocês são muito bonzinhos. Vamos mudar do ano que vem? Quando a gente assiste lá um programa que vê lá um coreano, aí a senhora diz assim, alô, pastor Domingos. Ele vai contar aqui como que ele foi lá, o pastor Odilon levou ele lá na Coreia. Não, e eu que levei ele. Foi o pastor Odilon? Foi você? Eu que levei ele. Aí o Odilon pensou que o pastor coreano ia ficar muito amigo dele, mas o pastor coreano ficou amigo do Domingos, porque o Domingos parece com o coreano mesmo. Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus, que bom estarmos aqui. Fale conosco, use o teu filho. Por favor, não nos deixe aqui, mas permaneça conosco até terça-feira, falando algo sobrenatural à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Graça e paz. Privilégio estar aqui com vocês. E dessa vez com a Rosângela. Estou muito feliz por isso. Obrigado, pastor Sebastião. Obrigado à equipe pastoral. Está aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês por esse privilégio. Antes de pregar, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, quando está frio assim, a tendência é de ficar com o rosto meio fechado, né? Não é verdade? Dependendo do frio, você fica com o rosto um pouco fechado. Vamos mudar isso agora? Imagina você uma coisa. O Estevão, lembra do Estevão? Foi escolhido como um dos 7 homens que ajudaram lá na ação social. Lembra dele? E ele foi muito além. Ele operava sinais e maravilhas no meio do povo. E ele está sendo perseguido. Ele ia morrer, porque a liderança, os inimigos dele, naquele sinédrio em Jerusalém, rangiam os dentes contra ele. Os caras estavam tão possessos que rangiam os dentes. Era demônio puro ali, na vida daqueles líderes religiosos. E eu fiquei pensando, se fosse eu no lugar de Estevão, e se fosse você no lugar de Estevão, os caras estão rangindo os dentes, você sabe que você vai ser apedrejado. Talvez o meu rosto ou o seu rosto ia ficar com uma cara de um leão, zangado. Né? Pensou que ele é leão bravo. Ou um urso zangado. Mas se você ler Atos 6,15, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como um rosto de um anjo de Deus. Então a gente aprende que um homem de Deus, até no meio das maiores provas, o rosto dele tem que brilhar. Amém? Então vira para o teu vizinho aí e fala assim, você está vendo algum brilho aqui no meu rosto? Que não seja maquiagem. A careca do Marco aqui está brilhando, mas que tudo aqui, cara. Mas é verdade isso que eu acabei de compartilhar. Por muito pouco a gente fecha a cara. Mas na Bíblia, o homem de Deus sabe que vai morrer e o rosto dele está brilhando como o rosto de um anjo de Deus. Deixa o brilho de Cristo brilhar no teu rosto. Amém? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Se está cheio do Espírito Santo aqui dentro, vai sair alguma coisa por aqui. Amém? Ok, isso é só para quebrar o gelo. Vamos lá, vamos à palavra agora de manhã? Amém, amados? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 21, para os versículos 11 e 12. Eu vou falar de avivamento nos próximos dias, mas o que eu vou falar hoje, para mim, é a base para se ter um avivamento, que eu vou pregar agora de manhã. É bem interessante. À noite eu vou falar sobre um outro tema, mas agora de manhã eu vou falar sobre um tema muito sério, que esse tema, esse assunto deve nos levar a buscar um avivamento. Porque se esse assunto não nos levar a buscar um avivamento, aí eu nem sei o que pode levar a gente a buscar um avivamento. Então eu quero começar hoje falando sobre discernindo o tempo. Mas antes eu vou ler o texto. Sentença contra do mar. Gritem-me de Seir, guarda. A que horas estamos da noite?
Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Mas eu quero ficar com essa pergunta: a que horas estamos? Amém? Amado Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, traz espírito de sabedoria e de revelação plena e fala conosco nessa hora, para a glória do Pai e do Filho e para a edificação do teu povo. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém, amados? Diga comigo: discernindo o tempo. Esse é o tema de hoje, discernindo o tempo. O texto que lemos é um texto interessante, porque as cidades da época eram cidades com muralhas, e elas tinham suas torres de vigias, e as pessoas ficavam de guarda. Mas o profeta está falando de uma pergunta que é feita para alguém que não é de Israel. Dumá era um dos príncipes descendentes de Esaú. Região da Jordânia hoje. E a pergunta é a mesma por duas vezes: a que horas estamos da noite? Guarda, que horas? A partir disso nós vamos conversar alguma coisa. Me parece que o cristianismo ocidental tornou-se tão capitalista e tão humanista e ao mesmo tempo materialista, que perdeu de vista a razão da nossa esperança, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E eu quero começar com algumas perguntas. Eu sei que vocês já ouviram muito sobre isso, mas a primeira pergunta é: a que horas estamos na história da humanidade? Você sabe? Você sabe que horas são no relógio de Deus? E Deus não está preso no Cronos como nós estamos. Terceira pergunta: você sabe quanto tempo você e eu ainda temos na Terra? Quanto tempo ainda temos aqui? Eu quero começar dizendo a você que nós estamos mais perto do fim da história da humanidade do que você imagina. Nós estamos ao mesmo tempo... Essa semana passada vimos tantas coisas, temos nos preocupado tanto com as coisas que acontecem no Brasil. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: nós estamos muito perto do fim da maldade, perto do fim da existência do mal, perto do fim de coisas que nos afligem. E ao mesmo tempo estamos perto do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Possivelmente somos a última geração da igreja de Jesus na terra. E isso significa um grande privilégio, porque se formos a geração do arrebatamento, isso significa que nós não passaremos pela morte. Seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor. Essa possibilidade do arrebatamento em nossa geração nos traz uma grande responsabilidade, que é sabermos discernir o tempo para estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Meus irmãos, os sinais da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo em muitos lugares. O problema é que nós assistimos tudo pelos telejornais ou pela internet e achamos normal. No entanto, Deus quer que vivamos com sabedoria, discernindo o tempo e nos preparando para a volta iminente de Jesus. Primeira coisa que eu quero enumerar: como filho de Deus, nós devemos viver com sabedoria. Diga comigo: viver com sabedoria. Fico pensando, vamos ver com sabedoria. Salmo 90, verso 12. Esse é o único salmo que é de Moisés. Está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A oração de Moisés está de pé hoje, e mais do que nunca,
Os filhos de Deus precisam fazer essa oração dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E contar os nossos dias não é simplesmente fazer um cálculo matemático. Eu poderia pegar, eu estou com 56 anos agora, eu poderia pegar 56 vezes 365 e chegar a 20 e poucos mil dias. Não é isso que Moisés está falando. Moisés está falando é muito mais do que isso. O que Moisés está dizendo é que nós devemos administrar bem o tempo que ainda temos. E o quanto é importante isso para que nós possamos nos preparar para o encontro com o Senhor. Amém? A Bíblia diz sobre uma das tribos de Israel, chamada Issacar, que é o mesmo nome de um dos filhos de Jacó. A Bíblia diz sobre os filhos de Issacar, e a Bíblia fala uma coisa sobre essa tribo. A Bíblia diz que eles eram conhecedores do tempo para saber o que Israel deveria fazer. Está em 1 Crônicas 12, 32, parte A. Os filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. Trazendo para nós, os filhos de Deus dessa geração, deveriam ser conhecedores da época, para saber o que a igreja deve fazer nesses dias. Porque se a igreja não souber o que deve fazer, ela vai ficar muito enamorada do mundo. Quanto mais os cristãos têm, mais eles vão querer ter bens. Quanto mais aplicam financeiramente, mais eles vão querer aplicar. Quanto mais se acostumado com o mundo, mais eles vão ficando, porque não sabem discernir o tempo. Mas os filhos de Issacar, a Bíblia diz que eles eram conhecedores da época, eles sabiam o que Israel deveria fazer. Esse contexto aqui é o início do reinado de Davi. Mas a igreja é que precisa saber a que horas são. A igreja, os filhos de Deus, é preciso saber o que nós devemos fazer. A liderança da igreja é que tem que saber a que horas são e o que devemos fazer. Como líderes na casa do Senhor, nós temos o dever de saber o tempo que estamos vivendo. E assim nos preparar e preparar a igreja como uma noiva ataviada para o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Diga amém. A Bíblia nos fala que Daniel lia a Bíblia. Amém? Se você pegar Daniel capítulo 9, verso 2, você vai ver que Daniel lia o que o profeta Isaías escreveu. E Daniel 9:2 diz que Daniel, lendo o livro do profeta Isaías, ele entendeu que o tempo do cativeiro do povo de Israel na Babilônia era 70 anos. E ele entendeu que os 70 anos tinham se cumprido. E por isso ele começa a orar a Deus dizendo: está encerrado o tempo do cativeiro, leva o teu povo de volta. Eu penso que essa mesma posição, essa mesma determinação de Daniel deve ser da liderança do povo de Deus e da igreja em geral. De sabermos o tempo pela palavra de Deus, de olharmos os sinais e dizer: igreja, prepara-se, porque o tempo de voltar para a casa do Pai está mais perto do que nunca. Amém, amados? Antigamente, quando se falava da segunda vinda de Jesus, e eu não sou tão antigo assim, a igreja vibrava. Hoje muita gente não quer que Jesus volte, porque estão tão apegados com a terra que não tem mais saudade do céu. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sou mensageiro do caos, mas dentro de algum tempo a panela vai ferver aqui. Entende a minha linguagem? E aí você vai ter saudade do céu. Deixa eu te dar um exemplo disso. No Egito, durante 300 anos, os filhos de Israel foram os ricos da terra do Egito. Porque eles chegaram lá e José deu a eles a melhor terra. Eles chegaram lá e durante 70 anos eles eram os irmãos do governador geral. Porque José governou o Egito por 80 anos. Então eles eram os privilegiados, se tornaram os ricos da terra. Mas depois de 300 anos vivendo como ricos, ou por aí, 300 e poucos anos, mudou a dinastia de Faraó e entrou uma dinastia no poder que não conhecia José, e aí a escravidão vem para valer. E quando a escravidão vem para valer e os filhos deles começaram a ser mortos,
Êxodo 2 vai dizer para a gente que eles começaram a clamar. Então o clamor deles subiu e Deus desceu para levá-los. Vai ser assim com a igreja. Tudo que aconteceu com Israel no Egito é algo para nós aprendermos, porque vai ser assim com a igreja. A igreja vai ter que ter saudade do céu, e a igreja vai ter que clamar pelo céu, e a igreja vai ter que clamar outra vez: ora vem Senhor Jesus. E usei a expressão: a panela vai ferver, no sentido de que o ambiente aqui dentro de algum tempo vai ficar quase que insuportável para os filhos de Deus. Ô pastor, você está sendo profeta do caos. Não, eu estou dizendo que está na Bíblia. Ele diz que vai vir uma tribulação tão grande que se ele não abreviasse os dias, ninguém ia ser salvo. Mas por causa dos escolhidos, ele vai abreviar os dias. Amém, amados? Leia o sermão profético, Mateus 24. Nós vamos andar um pouquinho, eu só ilustrei isso. Nós somos exortados a viver como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: portanto, vejam prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu querido, a Bíblia diz para a gente: vejam como vocês estão andando. E nécios é alguém que tem falta de sabedoria, é quase um louco. É alguém que não viva como louco, mas viva como sábio, aproveitando bem as oportunidades, porque os dias são maus. Diga amém. O apóstolo João, escrevendo uma das suas cartas, 1 João 2, verso 18, ele nos exorta a nos prepararmos para o tempo do fim, dizendo que no relógio de Deus, a última hora já começou há muito tempo. Lembra da pergunta de Isaías? Guarda, a que horas estamos da noite? Pois bem, há 2000 anos atrás, o João escreveu a seguinte palavra, 1 João 2,18: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Talvez, se você for um crente assim, cético, você vai dizer assim: mas peraí, ele escreveu isso há 2000 anos atrás, Jesus ainda não voltou. E essa crítica, Pedro até responde ela, em 2 Pedro 3,8, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém, amados? Então, como eu disse, Deus não está preso no Cronos. Deus é de eternidade a eternidade, Ele vê todas as coisas como um eterno presente. Nós estamos presos no Cronos, enquanto estivermos nessa terra. E João disse: é a última hora. Agora veja bem, se o apóstolo João estivesse aqui hoje pela manhã em pessoa, e você perguntasse: João, que horas estamos da noite? Ele com toda certeza diria: não temos mais hora. Temos alguns minutos no relógio de Deus. E essa é a minha palavra hoje de manhã para a igreja. Nós não temos mais uma hora. Nós não temos mais meia hora. Nós temos alguns minutos no relógio de Deus para a segunda vinda de Jesus. Amém, amados? Ninguém vai saber a hora da segunda vinda, mas eu quero te garantir que nós estamos muito próximos. E mais uma vez eu repito a pergunta: você sabe que horas são no relógio de Deus? Viver com sabedoria é estar conectado a Deus. E é ser amigo de Deus. Porque se você for amigo de Deus, Ele não vai te dizer o dia do arrebatamento, não. Mas o Espírito Santo vai colocar uma convicção muito forte no seu coração, dizendo: filho, está muito próximo. Filho, está muito próximo. Filho, está chegando. Por quê? Porque Deus se revela àqueles que o amam, àqueles que vivem em profunda comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado: antes de Deus fazer qualquer coisa nessa terra, Ele sempre fala com um dos seus servos, os profetas. Amém? Amós 3,7. Amós 3, verso 7, está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tomou a decisão de que para agir na terra, primeiro Ele comunica aos seus servos.
Agora, isso não virá pela internet, nem com esses videozinhos que você recebe e repassa. Isso vem se você tiver vida de comunhão e de oração, e se você for íntimo de Deus. Diga amém. Porque para os seus íntimos, o Senhor revela o que vai fazer. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça com fé e você receberá. Tiago 1,5 diz: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e ele não vai, e não lhes impropera, se lhe há concedida. Salomão pediu sabedoria e o Senhor lhe deu. Ser sábio é viver para a eternidade, porque a nossa verdadeira pátria é o céu. Diga amém. Viver com sabedoria não é viver apenas para fazer uma faculdade, exercer uma profissão por 30, 35 anos, 40, e depois se aposentar e ficar lá trocando o canal da TV, de meia, de pijama o dia todo, esperando a morte chegar. Se você é alguém que apenas fez uma faculdade, está exercendo uma profissão, está esperando a aposentadoria, você é inteligente, mas você não é sábio. Porque o sábio é aquele que vive para a eternidade. Amém? E os filhos de Deus sábios são aqueles que ajuntam tesouro na eternidade. Jesus disse: ajuntai tesouro no céu. Amém, amados? Agora, se você não é sábio, você vive só da terra para terra. E para mim chega de um cristianismo só da terra para terra. Porque isso não passa de tradição cristã, religiosa. E nós temos que viver um cristianismo do céu para a terra. Amém? E da terra para o céu. Diga comigo: a minha pátria é o céu. Diga de novo: a minha pátria é o céu. Nós somos brasileiros, estamos aqui, votamos, pagamos nossos impostos e vivemos num país abençoado. Eu olho para o meu país, eu já estive em vários lugares, por causa da pregação do Evangelho. Eu já estive em mais de 20 países, mas eu quero dizer uma coisa, e alguns deles muitas vezes mesmo. Eu já fui ao Japão 14 vezes, só por causa da pregação do Evangelho. E se você me perguntar assim: você conhece o Japão? Não conheço. Eu fui 14 vezes e eu não conheço. Porque cada vez que eu chego lá, que os nossos pastores e missionários falam: você quer passear? Eu falo: não, você não está entendendo, eu vim pregar o Evangelho. Eu já fui em muitos lugares, mas eu gosto da minha pátria, o Brasil. Amém? Mas aqui não é a nossa pátria definitiva. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz: a nossa pátria está no céu. Você pode levantar sua mão direita lá em cima e dizer: a minha pátria está no céu? Lê o versículo, está lá à frente. Levanta a mão bem bonito. A minha pátria está no céu, de onde eu espero o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? A nossa pátria está no céu. Segundo lugar, o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Que horas são? Foi a pergunta. Que horas são? Guarda, que horas são da noite? Guarda aí, tem que ser todos nós, os filhos de Deus. Guarda que horas são. Sábio sabe discernir o tempo e o modo. Eclesiastes 8, versos 5 e 6 diz: quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Mas olha especificamente o verso 5, Eclesiastes 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece porque é íntimo de Deus, porque estuda a palavra de Deus, porque anda na palavra e porque olha para os sinais que o Senhor Jesus estabeleceu. E por isso ele sabe o modo de agir em cada tempo. O sábio conhece o tempo que estão vivendo e como devemos nos comportar nesse tempo, e qual devem ser as nossas atitudes nesse tempo. Se você olhar a parábola das 10 virgens, você vai ver que as 10 sabiam que o noivo ia chegar. Só que 5 levaram a vida como muitos cristãos estão levando. Sabe que Jesus vai voltar, mas não estão nem aí.
exercem sua profissão, negociam, falam, se relacionam como se Jesus não fosse voltar. E essa gente vai ser pega de surpresa. Eu vou dizer uma coisa agora, que parece arriscada, mas não é. É ensino bíblico. E se depois o pastor Sebastião não concordar, ele vai corrigir domingo que vem, tá bom? Eu vou dizer uma coisa para você muito séria, presta atenção. Os patriarcas sabiam o tempo da sua morte. Essa é a primeira coisa. Todos os patriarcas sabiam o tempo e sabiam o dia que ia morrer. E não precisavam estar doentes para saber disso. Todos eles. E muitos deles, ou todos eles, o Senhor comunicou. Agora você vai ser recolhido. Chegou o tempo. Eu vou pegar o exemplo de um deles. Eu vou tentar passar bem rápido. Vou pegar o exemplo de Jacó. E aí o texto, ele pode ir projetando aí para mim, é Gênesis 49, de 1 em diante. Jacó está lá no Egito. Me parece que ele morreu com 147 anos. Ele chegou no Egito com 130 e viveu uns 17 anos por lá. E agora, como Deus revela a ele que ele ia morrer, ele chamou os 12 filhos. Ele tinha 13, ele tinha uma moça, mas ele chamou os 12 filhos, homens. E eles vão lá na casa de Jacó. Jacó está lá deitado na cama. E ele sabe que vai morrer. E aí ele começa a relembrar algumas coisas. E ao mesmo tempo começa a profetizar o futuro de cada um deles. E começa a profetizar o futuro da descendência deles. Ele chega para o Rúben e fala: Rúben, você é meu primogênito, mas você não vai herdar a bênção que veio de Abraão. Esse cara perde a bênção por causa de uma atitude carnal. Você não vai herdar a bênção que veio de Abraão porque você se prostituiu com a minha concubina, Bila. Aí ele chama o segundo e o terceiro, Levi e Simeão. Ele disse: vocês também perderam a bênção que vem de Abraão. Claro que esses caras perderam, porque vocês mataram homens. Lá em Siquém, lembra? Quando a Diná foi abusada por um príncipe lá, e eles fizeram um acordo falso com os caras, dizendo: olha, vocês vão se circuncidar e a gente faz acordo com vocês. E quando era no terceiro dia que os homens estavam com tanta dor por causa da circuncisão, esses dois irmãos entraram e mataram os homens daquela pequena cidade. E Jacó disse: vocês perderam a bênção por causa que vocês são violentos. Além de matar os homens, vocês cortaram as pernas dos bois. O que os animais tinham a ver? E aí ele chega para o quarto filho, dá a bênção e uma palavra profética. Ei, olha para mim. Eu aprendi uma coisa, que homem de Deus ou mulher de Deus tem que morrer pregando ou orando. Eu queria ver um amém da igreja. O projeto de Deus, meu irmão, não é que você, como homem de Deus, morra no fundo de uma cama lá, gemendo de dor, mas é que até no último dia você seja um profeta do Altíssimo. Homem de Deus tem que morrer pregando ou orando. Amém? Amém. O Jacó está morrendo e está profetizando. Ele olha para o Judá, era o quarto filho. Ele fala: Judá. E ele diz de cara: você é leão. Você fica assim, você não vai entender nada aí. E aí ele olha para o Judá e diz: o cetro da autoridade do governo estará nas suas mãos, até que venha Siló. Siló é o primeiro título de Jesus na Bíblia. E ele fala: até que venha Siló, até que venha Jesus, o Messias. E a ele os povos, ele já profetiza, a ele os povos seguirão e obedecerão. Pois bem, muito tempo depois de Jacó, os filhos de Israel entraram na terra. E depois de vários anos que estão na terra prometida, quando começa o reinado de Davi, ele conquista Jerusalém. E a capital fica entre Judá e Benjamim, lá na tribo de Judá e Benjamim, bem na divisa. E há 3.000 anos, lá está a Jerusalém na tribo de Judá, e o cetro de autoridade na mão da tribo de Judá. Foi uma profecia de um pai que está morrendo, que sabia o dia da morte. E aí vem Jesus, como Jacó profetizou, e nasce em Belém da Judeia, na tribo de Judá. Mas fica a palavra leão, e você fala: mas e o leão? E aí Jesus vive
e morre na cruz e ressuscita, e nada daquela parte da profecia. Mas quando Jesus chega no céu, Apocalipse capítulo 5, vai nos mostrar um quadro interessante. O Pai está sentado no trono, Deus o Pai segurando um livro na sua mão, e há um anjo forte está bradando: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E João começa a chorar muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia nem mesmo olhar para aquele livro, quanto mais recebê-lo. Então preste atenção nisso. E aí o arcanjo que está sendo o cicerone de João, é como se ele colocasse a mão no ombro do João e fala assim: para de chorar. E quando ele diz para de chorar, ele aponta para Jesus e diz: olha lá, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Lembra que eu disse que o homem de Deus quer morrer profetizando? Jacó está nas últimas horas, ou na última hora, e a última coisa que ele faz é profetizar. Eu vou voltar nesse ponto, como Deus quer morrer pregando ou profetizando. E ele vai passando irmão por irmão. Deixa eu ir para o Dan. E ele chega para o Dan e fala: Dan, você é serpente. Como é que chama um filho de leão e o outro de serpente? E ele diz: um governante vai sair da sua tribo, mas você é serpente que picará os seus irmãos. E eu estou falando sobre a segunda vinda de Jesus. Eu só estou aplicando um ponto, que os patriarcas sabiam o dia da morte. E eles não murmuravam, eles não choravam que ia morrer. Eles profetizavam antes de morrer. Amém, amados? E sabe de uma coisa? Ele olha para o Dan: você é serpente, vai ter um governante da sua tribo, mas você é uma serpente que vai picar os seus irmãos. Está aí em Gênesis 49. Sabe o que o Jacó está dizendo, igreja? Judá, o salvador da humanidade, virá da sua descendência, da sua tribo, a tribo de Judá. Dan, o governante da tribo de Dan foi Sansão, juiz no tempo da teocracia. Mas ele diz: Dan, o anticristo virá da tua tribo. Da mesma forma que Jesus é leão da tribo de Judá, o anticristo será, ou é, que ele deve estar por aí, em algum lugar, é um judeu, provavelmente nascido na Dinamarca, é um europeu nascido na Dinamarca, da tribo de Dan. E quando você vai para Apocalipse capítulo 7, a tribo de Dan já não aparece na contagem. Ela é substituída pela tribo de Manassés. Mas esse é um estudo para uma outra hora. Mas só estou dizendo que os homens de Deus sabiam o dia da morte. Amém? O pastor falou do pastor Yun, que é nosso amigo lá da Coreia. Essa viagem que o pastor Dilon foi ainda em 2012. Porque o pastor Dilon disse um dia que queria conhecer a Coreia. Eu falei: então você vai conhecer a Coreia. Nós vamos para o Japão, você vai conhecer nossas igrejas no Japão. Nós temos 3 igrejas no Japão. E vai agora, se Deus quiser, vai começar a 4ª igreja, está começando. E aí eu falei: nós vamos para o Japão, e na ida a gente já passa pela Coreia. E fomos e conhecemos o pastor Yun. E a história do pastor Yun é lindíssima. Ele esteve aqui em Curitiba, esteve lá em Marília. E ele contou lá em Marília o seguinte, que quando ele estava com 38 anos, se tem alguém doente aí, presta atenção nisso, quando ele tinha 38 anos de idade, ele teve um câncer maligno no estômago, pegou o estômago, o fígado, ele estava com metástase. E ele estava no último ano do seminário, ele fez o seminário como casado. Ele não era nem pastor ainda, mas ele tinha conferência para fazer. E a mulher dele, que os pais foram assassinados, foram mártires do cristianismo, no tempo da guerra das Coreias, divisão da Coreia do Sul, Coreia do Norte e Coreia do Sul, que gerou as 2 Coreias, os pais dela foram mártires. E familiares dele também. Ela chegou para ele e falava: homem de Deus não pode morrer na cama com câncer ou com qualquer coisa. Homem de Deus tem que morrer pregando, orando. E ela amarrava ele no púlpito. O púlpito da Coreia Grande, ela amarrava ele doente, morrendo. Ela amarrava e falava: prega até morrer. E ele pregava. A história é verdade. E no final do culto, ele desmaiava no final da pregação. Ela vinha com um balde de água fria, jogava na cabeça dele e falou: você não morreu ainda.
Era uma semana de conferência, prega de novo. É a mulher dele até hoje. Uma mulher assim, você fala, você estaria de bem com a mulher dessa. Pois é. Tirava ele desmaiado, colocava na cama, jogava um balde de geografia e falava, levanta, prega de novo. Você tem que morrer pregando, orando. Acabou a semana de conferência. Ela olhou para ele, você não morreu ainda. Então agora você não morreu pregando, vai morrer orando. Botou ele no carro e subiu a montanha. Lá no meio do mato, colocou ele lá. Pegou uma pequena porção de arroz cru, algumas coisinhas, falou, tá aí. Fica aí, agora morre orando. E desceu com o carro, ele falou assim, agora estou abandonado. E ele ficou lá orando. E ele desmaiava, ele não sabe quantos dias ele ficava desmaiado. Ela falou, tem uma água ali, ó. Quando você quiser comer, você vai lá, pega um pouco de água e cozinha. Deixou uma panelinha lá. Umas pedrinhas, uma lenhazinha. Ele falou, pronto, minha mulher me largou. É verdade. Depois de uns 30, 35 dias que ele estava lá, ou 40, ele não sabe, um dia ele acordou com uma fome e uma vontade de comer. Ele se arrastou até a água, pegou um pouco de água, cozinhou um pouco de arroz e comeu. E quando ele acabou de comer, ele ganhou um pouco de força, que ele estava todos esses dias sem comer. Ele escutou um gemido muito alto. Alguém orando. Ele foi se arrastando, porque ele não estava andando ainda. E era a mulher dele, com o cabelo todo assanhado. Ela tinha parado mais para frente, ela estava a uns 20, 30 metros dele. Naqueles dias todos, ela não saiu do lado de uma árvore. A árvore estava afundada em volta de tanto que ela agarrada naquela árvore. 30, 35 dias, 40 dias orando pela cura do marido. Eu perguntei para ele, pastor Yun, eu já fui na casa desse pastor 2 vezes. Eu falei, pastor Yun, o senhor, quantos dias o senhor ficou no monte? Ele falou, depois desse dia que eu acordei, depois desse dia que começou o processo da cura, ele disse, eu fiquei 90 dias. Só que os outros dias era com ela. E depois de 90 dias, eles desceram e começaram a igreja. Essa igreja fez 32 anos agora. Ela tem mais de 200 mil membros. É o templo mais bonito do mundo. Até hoje ele tem problema de saúde, ele tem 70 anos agora. 70 e poucos. Mas assim, eu aprendi com a esposa do pastor Yun. Um homem de Deus morre orando ou pregando. Ou profetizando. Diga amém. Amém. Deixa eu passar mais rápido, que a mensagem é um pouquinho longa. Foi assim que Jacó morreu. Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa agora mais séria. Eu estou pregando sobre quanto tempo ainda temos. O que eu vou dizer agora, que é mais sério ainda. Eu dei só um exemplo, eu vou ter vários que os homens de Deus sabiam o dia da morte. Agora eu vou dizer uma outra coisa mais séria. O profeta Elias sabia o dia do arrebatamento dele. Eu quero dizer mais de 200 homens sabiam o dia do arrebatamento de Elias. Está na Bíblia? O problema é que a gente lê a Bíblia com os olhos fechados. Os olhos espirituais. Então eu vou te mostrar. Por favor, projeta para nós, meu irmão. Eu vou ler rapidamente. 2 Reis 2, de 1 a 11. Vamos ver se está na Bíblia ou não. Vou repetir, estou afirmando. O profeta Elias sabia o dia do arrebatamento dele ao céu. E muitos outros profetas e seminaristas. Cadê os seminaristas aí? Os seminaristas sabiam o dia do arrebatamento de Elias. Seminarista é muito questionador. Agora tem intimidade com Deus para saber que o arrebatamento está próximo, é o que eu quero ver. Porque seminarista pensa que já sabe tudo. Eu sei porque eu fui um deles. 2 Reis 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu em um redemoinho, ele partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Elias, tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. Assim que chegaram a Betel, olha aí, lê comigo. Então, a igreja, vamos lá. Então, os discípulos dos saíram para a leitura aí. Quem falou com Eliseu?
Quem falou? Sabe quem eram os filhos dos profetas? Eram os seminaristas. Os seminaristas de Betel, um seminário grande. Talvez só esse daí tivesse uns 200 homens. Esses homens saem ao encontro de Eliseu, chamam Eliseu no particular e falam: você está sabendo o que é hoje, o arrebatamento de Elias? E Eliseu parece que é até mal educado, mas ele não está sendo mal educado, porque ele diz assim: eu sei, cala a boca. Tá aí, calai-vos, não inventei nada, está aqui, ó. Presta atenção, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que é hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor por sobre a sua cabeça, elevando. Ele está dizendo: é hoje o arrebatamento de Elias. Como é que eles sabiam? Me responde, como é que eles sabiam? Diga assim comigo: revelação. E revelação é para os íntimos de Deus. Você vai ver onde é que essa mensagem vai chegar, porque ela é muito séria. Quando Eliseu diz: eu sei, calai-vos, ele está dizendo assim: fica tranquilo, eu estou sabendo, mas não deixa o Elias escutar, que a gente sabe disso. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí eles caminham. Elias fala com ele: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Porém ele diz: tão certo como vive o Senhor, viu a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, da casa de profetas, chegaram perto de Eliseu e lhe disseram: você está sabendo que é hoje que o Senhor Deus vai tomar Elias sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. A mesma palavra. Um seminário enorme lá em Jericó. Enorme. Por que eu falei que era cerca de 200 homens? Lembra de um seminário que Eliseu chega? E ele multiplica pães para 100 homens? Lembra? Possivelmente fosse o seminário aí de Betel. Agora eles chegam em Jericó, a cidade que está lá até hoje, já perto do Jordão. Cada vez que a gente vai em Israel, a gente vai em Jericó. Agora o que acontece? Os seminaristas de Jericó também sabiam. Os profetas de Jericó sabiam que tinha chegado o dia do arrebatamento de Elias. Como eles sabiam? Diga revelação. Diga revelação é para os íntimos de Deus. Se eles andassem como a igreja está, namorado do mundo, eles não iam saber. Mas eles estavam conectados com Deus. Vamos mais um pouco. Elias fala com Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão. Mas ele diz: tão certo como vive o Senhor, viu a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Presta atenção no que acontece. Daquela casa de profetas, 50 homens foram juntos. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam à margem do Jordão. Ei, tem mais uma coisa aqui que você vai aprender. O arrebatamento de Elias foi assistido por 51 homens. Esses caras aqui assistiram. Você vai ver como que eles assistiram. Eles pararam. Então Elias pega o manto e abre o Jordão. Você sabe a história. E havendo eles passado, Elias disse: pede o que você quiser. E ele pede porção dobrada. E quando ele pede, em seguida o que acontece? Enquanto eles foram conversando, andando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Como é que a gente sabe que eles viram? É muito simples. Quando Eliseu volta, atravessa o Jordão de volta, eles falam assim: esses 50 aí, que assistiram. Assistiram o Jordão abrir e assistiram o arrebatamento. Ei, quando ele volta, ele fala assim: deixa a gente procurar o corpo dele. Talvez o Senhor largou em algum lugar na montanha. E Eliseu fala: não vai. Não vai, mas eles insistem. Eliseu deixa eles irem. Eles vão e ficam cansados, 3 dias não vê nada. Claro, tinha sido arrebatado. Diga amém. Amém. Ou seja, o que eu estou tentando dizer, o arrebatamento de Elias, ele sabia o dia. E muita gente que era íntimo de Deus sabia. Porque o Espírito de Deus tinha revelado. Por que o Espírito de Deus tinha revelado? Para ficar claro que o arrebatamento de Elias é um símbolo do arrebatamento da igreja. Isso significa que os que forem íntimos de Deus também vão saber que está próximo o tempo. Amém, irmãos? Amém. Depois você pode estudar o texto com profundidade.
Mas não tem como você fugir do texto. O arrebatamento do profeta Elias foi assistido por 51 homens, os 50 homens do seminário de Jericó, mais o profeta Eliseu. E isso, deixa eu dizer uma coisa, me dá base para crer no arrebatamento visível da igreja. Todos os filmes que eu assisti até aqui mostram um arrebatamento invisível. Deixa eu dizer uma coisa, o arrebatamento da igreja vai ser visível. Vou repetir, o arrebatamento da igreja vai ser visível, como foi o arrebatamento de Elias. Visível. Deixa eu só falar uma coisa, os magos do Oriente discerniram o tempo do nascimento de Jesus. Mas os fariseus, doutores da lei, que tinham a Bíblia da mão, não discerniram. Por isso rejeitaram Jesus. O que falta para essa geração da igreja é discernimento, é revelação. É a gente parar de andar só da terra para a terra e receber a revelação do céu. Diga amém. Amém. Simeão, um homem de Deus, recebeu a revelação pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de pregar Jesus no seu colo, nos seus braços. Em Lucas 2, de 25 a 32, vou só mencionar por causa do tempo. Ele vai ao templo movido pelo Espírito, e Jesus está com 40 dias de nascido, e os pais levam Jesus para apresentar. E Simeão pega Jesus no colo, nos braços, e diz: agora, pois, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém, amados? Diga comigo, revelação. Como é que Simeão sabia que era Jesus? Diga de novo, revelação. O problema é que essa geração da igreja não tem mais andado por revelação. Os líderes judeus não discerniram o tempo do nascimento de Jesus e nem discerniram o ministério de Jesus. Por isso o rejeitaram. João 11 diz: veio para o que era seu, os seus não receberam. Agora, só mais um pouco sobre esse ponto. Paulo sabia o tempo da morte. Se você ler, eu vou, por favor, projeto, 2 Timóteo 4,6. Eu estou dentro do tema, que horas são? E o meu tema é discernindo o tempo. 2 Timóteo 4,6, Paulo descreve assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Olha o que ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Por isso essa foi a última carta de Paulo. Olha o que Pedro disse, vê se Pedro não sabia. 2 Pedro 1,14. Certo de que estou prestes a deixar esse corpo, esse tabernáculo. Olha o que ele diz: como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O Senhor Jesus chegou para Pedro e revelou, dizendo: filho, está na hora de ir para a casa do Pai. Mais uma vez, o problema é que nós não estamos andando por revelação, porque não temos desenvolvido intimidade com Deus. E meu convite hoje, se você quer discernir o tempo, é desenvolver intimidade com Deus. É verdade que ninguém jamais poderá saber o dia do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. Mas nós podemos ler a Bíblia, ver os sinais, ouvir o Espírito Santo, receber revelação e saber que Ele voltará a qualquer momento. E a última coisa, segura um pouquinho aí, a última coisa que eu quero enumerar com você: o arrebatamento da igreja acontecerá em breve. E o sábio não é aquele que apenas vem à igreja uma vez por semana. O sábio é aquele que se prepara para encontrar com o Senhor. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que se preparam com alegria para a sua volta. Os verdadeiros discípulos são aqueles que mantêm suas lâmpadas acesas e mantêm azeite. E lâmpada fala do fogo do Espírito, e azeite fala da unção. E mais uma vez eu me lembro as 10 virgens, que como eu disse, elas sabiam que o noivo ia chegar, mas 5 delas eram insensatas, e pela sua insensatez não se prepararam. E quando o noivo chega, e alguém gritou: eis o noivo, saia ao seu encontro. Elas não têm fogo, elas não têm óleo. E elas pedem para as outras, elas falam: não, vão comprar. E quando elas vão, o noivo chega. E quando elas chegam e vão bater, o noivo diz: não conheço vocês, a porta está fechada. Para com essa coisa dos filmes deixados para trás. Em vez de você crer na série de filmes deixados para trás, que os que têm segunda chance,
E aí vão lá, até batalha com o anticristo. Tem algumas histórias, isso é só cinema. O que a Bíblia diz é que quem for deixado para trás não tem segunda chance. Não tem base, não tem um versículo no Novo Testamento para dizer que se você perder o arrebatamento, você vai ter outra chance. Não existe. Me mostra um versículo no Novo Testamento e de noite eu peço perdão para a igreja, que dá base para uma segunda chance. Eu conheço a Bíblia. E não tem um versículo dizendo que depois do arrebatamento você tem chance de arrependimento. As 5 que ficaram para trás, a porta tinha fechado. E o ensino de Jesus é: esforçai-vos por entrar enquanto a porta está aberta, porque muitos vão querer entrar e não vão poder. Lucas 13. Agora, uma palavra para os líderes dessa igreja. Quem deu o grito? Eis o noivo, sai ao seu encontro. Quem deu o grito? Quem deu o grito? Alguns vão espiritualizar e dizer: o Espírito Santo. Não foi. Quem deu o grito foi alguém que estava acordado. Quem deu o grito foi alguém que sabia discernir o tempo. Foi alguém que sabia que o tempo tinha chegado. E hoje eu estou aqui dando o grito: Jesus está voltando. Quem está dando esse grito hoje sou eu ou você, em nome de Jesus. Jesus está voltando. O noivo voltará a qualquer momento. Nos 40 anos do povo de Israel, nos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, sempre que eles montavam acampamento, quando era a hora de sair, tocavam-se as trombetas. E quando tocava a última trombeta, todos tinham que marchar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, porque tudo que aconteceu com Israel é símbolo para a igreja. Olha o que a Bíblia diz sobre a trombeta. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler 2 textos e nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. Paulo disse: eu afirmo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos. Diga assim: nem todos morreremos. Dormir aí é uma palavra carinhosa para morrer. Diga: nem todos morreremos. Toda a igreja, fala bonito: nem todos morreremos. Nem todos morreremos. Eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Diga: transformados. E olha como ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos. Olha o que ele vai usar: ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estamos vivos seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante. É o último texto que quero ler agora de manhã. Ou penúltimo. Olha o que Paulo escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram. Onde tiver dó, você lê morreram. Não quero, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, Deus trará em sua companhia os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Diga: palavra do Senhor. Isso nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, olha aí a trombeta, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, Jesus Cristo voltará em breve.
para buscar a sua linda igreja. E Ele quer uma igreja sem ruga, sem mancha, uma igreja santa, imaculada. Meu querido, a Bíblia diz que todos os habitantes da terra verão a segunda vinda de Jesus. O mundo queria um espetáculo no nascimento de Jesus, e Deus não deu. Nasceu lá em Belém da Judeia, e os anjos apareceram para simples pastores. Mas deixa eu te afirmar, no dia da segunda vinda vai ser o maior espetáculo da terra. Tinha um circo que falava o maior espetáculo da terra. Eu quero te dizer, nem de longe, o maior espetáculo da terra vai acontecer em breve. Olha como é que vai ser. Mateus 24, 22. Eu disse que era o último texto, tem mais esse aqui. Espera só um pouquinho e nós já vamos orar. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos, diga todos os povos. Não é algumas pessoas. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A pergunta é: a que hora estamos? A segunda pergunta é: você está preparado? O cristianismo existe com a expectativa da segunda vinda de Jesus. Não podemos viver um cristianismo só para a terra. É tempo de entrar pela porta da graça. O texto que eu mencionei de Lucas é Lucas 13, de 23 a 25. Alguém pergunta: são poucos que são salvos? Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver se levantado e fechado a porta, e você do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá: não sei de onde sois. A igreja santa, a igreja verdadeira, não tem medo da segunda vinda. A igreja santa vibra com a segunda vinda. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que crê, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Será que a gente pode cantar essa música aqui? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E se você quer estar preparado, já tem gente ajoelhada aqui, junte-se a eles aqui, dizendo: olha, eu quero estar pronto. Que horas são? A resposta é: a hora de você se preparar, mais do que nunca. É hora de você ser santo mais do que nunca. É hora de você deixar todo e qualquer pecado. É hora de uma vida no altar mais do que nunca. É hora de você se render a Jesus Cristo e viver exclusivamente para Ele. Vamos cantar. Enquanto cantamos, desça da galeria. Nós já vamos continuar cantando. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando nós cantarmos um dia voltará, vamos mudar essa frase. Vamos colocar em breve. Dá para cantar, não dá? Porque um dia parece que está lá longe. Você entendendo ou não, em breve. Então daqui um pouquinho nós vamos cantar em breve voltará. Deixa eu ler de novo o texto. E quando eu ler, você solta aí para mim uma coisa. Presta atenção. Olha a palavra de Paulo. Escute, igreja. Abra bem seus ouvidos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o som vai ser mais ou menos assim. Acho que não está dando. De você buscar um avivamento pessoal, familiar e ministerial. De deixar o seu coração se incendiar por Deus outra vez. De voltar ao primeiro amor como nunca antes. De clamar como uma noiva apaixonada: vem Jesus. Porque no dia que a trombeta soar, se você estiver preparado, você subirá. E você estará para sempre com Ele. Hoje eu vim aqui dizer a você: o tempo está se esgotando. Jesus voltará em breve. Nós podemos ser a geração mais privilegiada, a geração que não terá um funeral. Mas isso traz muita responsabilidade. A geração que precisa se preparar para trazer Jesus de volta. Vamos orar? Comece a orar no seu lugar. Oh, Deus querido, você agora vai lembrar não somente de sua vida, mas você vai lembrar do seu cônjuge, do seu filho, que deveria estar aqui e não está. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E eu quero que você se preocupe agora. Você sinta dores de parto agora. Sinta dores de parto por aquele que você tem uma responsabilidade, mas ainda não está aqui, não está pronto para ouvir a trombeta de Deus na sua vida. Mas você nesta manhã está tendo uma oportunidade de sentir o avivamento, a presença do Espírito Santo. E nessa força, nessa autoridade, você não vai agora negociar. Comece agora a dizer para o Espírito Santo quem você quer trazer para a presença de Jesus. Comece a dizer para o Espírito Santo quem você vai trazer hoje à noite, para que também experimente essa alegria, essa ousadia, essa esperança que você está sentindo aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que todos agora abram os olhos, olhem bem para mim, olhem bem para mim. Jesus está voltando. E você tem na sua casa, você tem na sua família pessoas que precisam ouvir a trombeta de Deus. E você vai decidir hoje. Nós temos um público que tem a cultura de não vir nos dois cultos. Vem de manhã, não vem à noite. Se você entendeu essa mensagem de Deus, se você entendeu esse desafio de Deus, se você entendeu essa urgência de Deus, você vai dizer agora no seu coração para o Espírito Santo: Senhor, não somente eu virei, mas também trarei tantos quantos puder, para que o Senhor seja glorificado aqui nessas noites, hoje, amanhã e terça-feira. Estenda as suas mãos assim. Amado Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque a chama está sendo acesa. Obrigado porque a chama